Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da semana 4 do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte, quais as semelhanças e diferenças entre os isótopos de césio 133 estável e 137 radioativo, com relação ao número de prótons, nêutrons e elétrons? Pessoal, então vamos lá. No caso do césio 133, observe o seguinte, que o número de baixo é 55, tanto no césio 133, quanto no césio 137. Ambos são césio, então eles pertencem ao mesmo elemento químico. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de prótons no núcleo. Esse número de prótons é representado pelo número atômico. De um modo geral, pessoal, nós temos o seguinte, a gente tem um símbolo de um elemento químico, que é uma letra maiúscula, ou pode ser também uma letra maiúscula junto com uma letra minúscula, Por exemplo, aqui, coloquei fictício, E, E aqui em cima eu tenho o número de massa e aqui embaixo eu tenho o número atômico, certo? O número atômico é simplesmente a quantidade de prótons no núcleo, É a identidade química, daquele elemento, Cada elemento químico tem o seu número atômico próprio, tá certo? E o número de massa? O número de massa pode variar, porque ele é a quantidade de prótons e de nêutrons, tá certo? O número de prótons é sempre o mesmo, para o mesmo elemento químico, mas o número de nêutrons pode variar. Então, o número de massa aqui é diferente, porque o número de nêutrons também é diferente, tá certo? Então, olha só, aqui eu quero saber o número de prótons, nêutrons e elétrons, Então, a quantidade de prótons aqui, no caso do césio, ele vai ser 55. Os elétrons, como os átomos aqui são neutros, então a quantidade de cargas positivas e de cargas negativas é o mesmo. Então, eu também tenho 55 elétrons, ok? E a quantidade de nêutrons? A quantidade de nêutrons, pessoal, olha só. Número de massa é prótons mais nêutrons, E o número atômico é a quantidade de prótons. Então, se eu fizer simplesmente o número de massa menos o número de prótons, o número atômico, eu tenho a quantidade de nêutrons, tá certo? Então, se eu pegar aqui 133 menos 55, eu vou encontrar justamente a quantidade de nêutrons, tá certo? Então, é só fazer a conta, 133 menos 55. Então, aqui eu tenho 13 menos 5 dá 8. E aqui eu vou ter 12 menos 5 dá 7. Então, eu tenho 78 nêutrons para o caso do césio 133. Vamos olhar agora para o caso do césio 137. Então, o número de prótons aqui vai ser o mesmo do de cima, 55. O número de elétrons, como eu disse, quantidade de cargas positivas e de negativas tem que ser o mesmo, porque o átomo aqui é neutro, Eles não são íons, eles são átomos neutros. Então, eu também tenho 55 elétrons. E no caso do número de nêutrons, é simplesmente 137 menos 55. 7 menos 5 dá 2, 13 menos 5, 8. Então, eu tenho 82 nêutrons. Então, a diferença aqui entre esses dois é que um tem 78 nêutrons e o outro tem 82 nêutrons, tá certo? O resto, prótons e elétrons, é a mesma quantidade. A questão de número 2 diz o seguinte, durante a pandemia, vários protocolos de saúde foram implementados em diversos estabelecimentos, dentre eles a medição de temperatura. A maioria dos estabelecimentos optaram por usar termômetros digitais, medindo a temperatura pela testa das pessoas. Em 2020, uma notícia circulou nas redes sociais informando que a radiação infravermelha emitida pelo termômetro era capaz de alterar células do cérebro. A notícia teve tamanha repercussão que hoje, em 2021, a grande maioria dos estabelecimentos medem a temperatura pelo braço e não mais pela testa. Essa era uma notícia falsa, fake news. O termômetro, na verdade, é uma espécie de sensor que capta a radiação infravermelha emitida pelos corpos. Com base nisso, e na tabela de radiação ionizante e não ionizante, explique quimicamente o erro científico na fake news. Então, olha só, pessoal, a resposta está essencialmente na pergunta. Porque, olha só, aqui diz que o termômetro é uma espécie de sensor que capta a radiação infravermelha emitida pelos corpos. Tá certo? Então, o sensor
ele vai captar a radiação que a gente emite. Qualquer corpo, tá? Né? Tendo uma temperatura acima do zero absoluto, ou seja, qualquer corpo, ele emite radiação térmica, radiação devida à temperatura, tá? Na temperatura que a gente está, né? Corpo humano normal, 36,5 graus Celsius, né? O máximo da nossa radiação emitida é na região do infravermelho. Então, o que o sensor, que esse termômetro faz? Tá? Ele vai captar, né, a radiação infravermelha e ele vai transformar, tá, em temperatura. Então, ele vai dizer qual é a temperatura, ele vai informar a temperatura a partir da radiação que a gente está emitindo, tá certo? E o seguinte, a calibração desse aparelho, ele foi feita aqui, ó, na testa, tá? No máximo, pode ser feita no ouvido. Se a gente faz no pulso, tá? Dá uma temperatura completamente diferente. Então, a gente não pode fazer a medição no pulso porque o aparelho não foi calibrado para isso. Então, ele vai dar um valor completamente diferente do valor real. E olha só, mesmo que o aparelho estivesse emitindo radiação infravermelho, mesmo que ele estivesse emitindo, tá, para a gente, não haveria problema de alterar as células do cérebro. Tá? Não haveria problema, porque é o seguinte, a radiação infravermelha não é uma radiação ionizante. Ela não é uma radiação com energia suficiente para fazer isso, tá certo? As radiações ionizantes estão lá na faixa dos raios X, raios gamas, raios cósmicos, tá? Não é o caso da radiação infravermelha, tá certo? Então, coloquei aqui uma proposta, não há problema em medir a temperatura na testa, tá? O termômetro capta a radiação infravermelha emitida por nós e transforma em temperatura. Medir a temperatura no braço é um erro, pois o aparelho não foi calibrado para medir a temperatura nesse local, tá? E vocês podem acrescentar essa parte da radiação ionizante, tá? A radiação infravermelha não é ionizante e, portanto, ela não é capaz de alterar as células do cérebro ou de qualquer outra, ok? A questão de número 3 diz: os raios-x são radiações, e aqui eu tenho, né, diversas alternativas. Então, para a gente analisar isso, a gente pode olhar aquela tabela que veio no próprio PET, tá? Essa tabelinha aqui, ó. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda, tá certo? Essa parte onde está em vermelho aqui são as radiações ionizantes, tá? E as outras não são ionizantes, ok? Então, olha só. Na letra A diz ondas eletromagnéticas ionizantes com menor comprimento de onda do que os raios ultravioleta. Então, aqui nós temos o raio ultravioleta e os raios X estão aqui, ó. Tá vendo? Então, se a gente for olhar o comprimento de onda, ó, aqui, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, 10 a menos 15. Então, nessa direção, nós estamos realmente diminuindo, tá, o comprimento de onda. Ou seja, raio X tem um comprimento de onda menor do que a radiação ultravioleta. E os raios X também são radiações ionizantes. Ou seja, essa alternativa A é a alternativa correta. Ok? A letra B diz ondas magnéticas não ionizantes. Ó, não são ondas magnéticas, tá? E elas são ionizantes sim, tá certo? As ondas, os raios X são ondas eletromagnéticas ionizantes. Então, isso aqui também está errado, ok? Na letra C diz ondas eletromagnéticas ionizantes com maior comprimento de onda do que os raios ultravioleta. Não, é menor comprimento de onda. Letra D, ondas magnéticas, né, são ondas eletromagnéticas, então já está errado por aí. Com maior comprimento de onda, não, é com menor comprimento de onda do que os raios ultravioleta, ok? E na letra E diz ondas eletromagnéticas não ionizantes. Está errado. É uma radiação ionizante, sim, tá? Os raios X. E a última questão, pessoal, diz: enumere a primeira coluna de acordo com a segunda coluna, tá? Então, eu tenho raio X, gama, micro-ondas, radiação solar UV e ondas de rádio. E a gente precisa classificar em ionizante, não ionizante. Então, a gente vai usar aquela tabelinha que está no PET, tá? Então, a ionizante, pessoal, tá aqui, ó, tá certo? Então, tá aqui em vermelho. Raio X, gama e cósmicos, tá certo? Então, olha só, raio X é ionizante, número 1. Raios gama também é ionizante, tá certo? Todas as outras não são ionizantes. Então, a gente tem aqui, ó, baixa frequência, ondas de rádio, micro-ondas, também não são ionizantes, tá?
Infravermelho está aqui, radiação visível e UV estão aqui na faixa intermediária, tá? Mas também não são ionizantes. A radiação UV, pessoal, inclusive, assim, obviamente ela não é inofensiva, tá? Ela não é inofensiva. A gente não pode, por exemplo, ficar tomando sol o dia inteiro sem protetor, porque a gente vai acabar desenvolvendo um câncer de pele, tá certo? Mas a gente não pode classificar como ionizante, porque não tem essa mesma capacidade de modificar o DNA e ionizar moléculas, como é o caso de raio-x, gama e cósmico, ok? Então, no caso de micro-ondas, né, tá aqui, ó, radiação UV tá por aqui e ondas de rádio tá aqui, não são radiações ionizantes. Então, número 2.